por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. O nosso culto online de hoje já vai começar. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então... Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que estamos aqui para mais um culto da palavra, mais uma terça-feira que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos adorar o teu santo nome. A palavra do Senhor diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que nessa noite nós possamos dar o nosso melhor para Deus. Que nós possamos, através dessa noite, glorificar o santo nome do Senhor. Uma noite de ensino, uma noite em que nós separamos para aprender com o Senhor. Amém? Convido você a fechar os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, e exaltamos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na tua casa, por mais uma terça-feira, Senhor, na qual o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui te adorando, Senhor, te servindo, falando do teu amor e aprendendo da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo possa inundar a cada lar, Senhor, que o Senhor possa tocar em cada coração nessa noite. Oh, meu Senhor Jesus, desde já eu te peço, vá repreendendo, Senhor, toda artimanha do inimigo, vá repreendendo qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo, Senhor, de ação do maligno contra a sua vida, contra a sua casa, e que nessa noite nós possamos juntos cantar o hino da vitória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite, vamos nos dedicar uns minutos de adoração, porque o Senhor é digno de toda adoração. Quero convidar o Ministério de Louvor, que vai estar adorando ao Senhor neste momento. Não fique desligado, fique ligadinho com o Senhor, fique ligado com o Espírito Santo, que eu creio que hoje é o dia do seu milagre. Aleluia, glórias a Deus. Que bom que estamos juntos em mais uma terça-feira, em mais um culto da palavra. E Deus tem algo para falar com você hoje, através da ministração desse culto. Que você abra o seu coração para receber do Senhor nessa noite, amém? Vamos declarar isso nessa noite ao Rei dos Reis.
consagro tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que existe dentro de mim, com a tua voz, com os teus gestos, com a tua vida, com a tua adoração, com a sua gratidão, com a sua fidelidade a esse Deus. Eu te convido a você adorar a Ele nessa noite. Oh! Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. É verdade. De gratos louvores transborda o meu coração. Fala pra Ele: a minha vida, Senhor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra quê? Pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. E eu cantarei, eu contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele é. Toda a terra celebra-te com quê? Com cânticos de júbilo, pois tu és Ele, o Deus Criador. Toda a terra celebra-te. Canta aí, vai! Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. E eu cantarei, e eu contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com quê? Com cânticos de júbilo, pois tu és a Ele, o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Você da tua casa aí, é você mesmo. Talvez que ligou nesse culto, nem sabe por que tava passando, a tela parou no culto. Deus é que te chamou a tua atenção. Você pode adorar Ele aí da tua casa, do teu trabalho, onde quer que você esteja, onde esse culto estiver chegando agora. Eu te convido a você adorar o Senhor conosco. Declara assim, ó: a honra, a glória, a força, é verdade, e o poder ao Rei Jesus, o Rei dos Reis, e o louvor ao Rei Jesus, o Rei dos Reis. Declara: a honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Oh, meu Jesus. Oh, oh. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Canta isso, vai. Eu aprendi aqui a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, canta, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que tu podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu digo, você responde. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a Covid vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor aí na sua casa, declarando isso. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sol maior. Aleluia. Eu sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim, é verdade, um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Sabe pra quê? Pra reconhecer que nada tenho, tudo aqui é teu, é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A
mesmo que pareça que é o fim. Deixa eu te dar uma notícia, só parece, mas não é. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. É verdade, fiel, Senhor, meu Deus, fiel pra mim. Aí, pastor Roberto, ele tá sendo fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vai. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer eu nada tenho. Tudo aqui na DEC é teu, tudo é teu, e eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Só parece, mas não é o fim não. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Adore ao Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. É verdade, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem
carvalhos de justiça. Aleluia. Aleluia. Meu querido, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Davi, ele vai até o campo de batalha levar o alimento para os seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que num determinado momento ali, tentando ajudar os seus irmãos, levando ajuda para os seus irmãos, um deles diz assim: quem ficou cuidando das ovelhas? Davi estava ali para ajudar. Davi estava ali porque tinha um propósito de Deus na vida de Davi, e ali começaria talvez a história de Davi, porque ali vai ser a primeira notoriedade de Davi diante do chamado que Deus tem para a vida dele. Ali, quando ele vai para aquele campo de batalha, ele vê aquele gigante afrontando o Deus de Israel. Ali vai ser a primeira notoriedade de Davi da sua história. E alguém fala: quem ficou cuidando das ovelhas? Porque não é para você vir aqui. Mas eu vim ajudar. Não quero saber que você veio ajudar. Eu quero saber quem ficou cuidando das ovelhas do meu pai. Mas quem mandou levar a comida, o alimento para os outros irmãos foi o próprio pai. E quando o pai, ele fala assim, vai levar o alimento para os teus irmãos, ele vai cuidar das ovelhas. Quando Deus te chama para uma missão, ele vai cuidar das tuas coisas. A Bíblia diz que Davi, ele se desvia de Eliabe, ele se desvia daquele atrito, e ele vai olhar para o gigante. Davi tem um foco, Davi tem um alvo, e o alvo de Davi, o foco de Davi é derrubar o gigante. Ele esquece aquele atrito com seu irmão, e ele vai olhar para o gigante que está diante dele, porque tem um combate maior diante dele. É por isso que o Timóteo vai dizer isso, pastor: combati o bom combate, ou melhor, a carta de Timóteo vai dizer: combati o bom combate. Paulo vai dizer na carta de Timóteo: combati o bom combate. Porque nós temos que saber selecionar os nossos combates como combate bom, que é o combate que vale a pena ir para cima, cair para dentro mesmo e derrubar, resolver o problema. E tem combates que não vale a pena, a gente tem que se desviar. Aquele era o irmão de Davi, e não vale a pena ficar levando atrito para o seu irmão, ficar em confusão com o seu irmão. Vamos olhar para o combate que a gente, para o gigante que a gente tem em comum, e se unir no propósito. Porque o Brasil está meio que dividido entre esquerda, entre direita. Eu não estou aqui para falar de política, mas eu estou aqui para dizer que Deus tem um povo que se chama pelo nome dele. E a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus tem um povo que é chamado pelo nome dele. Você é povo de Deus, você é a igreja do Senhor. Olha para o alvo, coloca diante do Senhor aquilo que você sabe que você não aguenta, que você está achando pesado. Conta para Ele os teus problemas. No domingo teve o culto aqui, a missionária Andréia falou isso. Se for para chorar, chora nos pés do Senhor. Se for para se lamentar, se lamenta nos pés do Senhor. Ninguém é perfeito, não existe ninguém perfeito, mas coloca as tuas imperfeições diante do Senhor. Foca naquilo que você tem que derrubar, no gigante que você tem que derrubar, nas etapas que você tem que, os processos que você tem que passar. 2020 está aí, e quando acharam improvável sobreviver, tem aquela música que diz: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo.
E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. É por isso que nós cantamos aqui: ainda que a figueira não floresça, eu farei menção do nome do Senhor. Deus vai te dar vitória em 2020. Deus vai dar vitória para a igreja dele diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Deus vai dar vitória para o seu povo diante dessa dificuldade que a gente está vivendo. Deus vai dar vitória para a igreja dele, porque o próprio Senhor, o próprio Jesus disse: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Você recebe essa palavra aí? Então diga amém. Quando você fala amém, você diz assim: eu concordo, assim seja. Receba essa palavra. Deus está contigo nessa guerra. Deus está contigo nessa dificuldade. Deus está contigo nessa dificuldade. Deus está contigo nessa tempestade. Ele está nesse barco. Você não vai naufragar. Você não vai afundar, porque Jesus está contigo. Ele é o plano perfeito. Ele é Jesus. Vamos cantar um pedaço dessa música. Aleluia. Deus abençoe a vida desses músicos abençoados. Aleluia. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação, e tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação, e tudo que ele fez, tudo que
acontecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Canta forte! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. E ele pagou o preço da minha salvação. E ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. E ele me salvou. Aleluia! Eu tô sentindo a presença do Senhor aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Aleluia, Pastor Roberto. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom adorarmos ao Senhor. Aqui neste lugar, eu creio que aí no seu lar também está uma presença maravilhosa do Espírito Santo. E enquanto o Guilherme estava ministrando esse último hino, o Senhor vem trazendo a memória de tudo aquilo que Ele fez na minha vida, tudo aquilo que Ele tem feito durante esta caminhada. Porque quem não nasceu num lar cristão sabe e valoriza muito bem do que o Senhor tem feito na vida. Então eu sou muito grato ao Senhor. E eu convido a você, onde você estiver, a glorificar ao Senhor, a louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Quero convidar aqui o nosso pastor presidente, pastor Fábio Lima, que estará com a palavra. Glória a Deus, aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero mais uma vez, com muita alegria em meu coração, cumprimentar a você com a grandiosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta noite seja uma noite de edificação para a sua vida. Aleluia! Nós estamos aqui no culto da palavra online e certamente o Espírito Santo vai continuar a falar contigo aí em todo este culto. Já tivemos aqui um período tão importante, um período maravilhoso,
que é a adoração a Deus. Hinos de louvores cantados para enaltecer aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem o poder nos céus e na terra, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que pode, aquele que tem, aquele que existe, aquele que pode te guardar e te livrar de todo mal. Nós estamos aqui para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Meus irmãos, minhas irmãs, eu convido a você a pegar aí o seu exemplar da Bíblia Sagrada, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e nós estaremos fazendo aqui a leitura do versículo de número 31, Romanos, capítulo 8, versículo de número 31. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você esta leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Eu vou repetir para você ouvir. Que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Senhor. Igreja de Cristo, a você que nos ouve nesta noite através deste culto online, eu quero, com a graça de Deus e a sua misericórdia, compartilhar com você esta noite uma reflexão bastante importante. O apóstolo Paulo, nesta epístola aos Romanos, especialmente no capítulo 8, a partir do versículo 31 em diante, é na verdade um cântico. O apóstolo Paulo, ele não era muito dado a louvar, especialmente com cânticos. Ele era um homem dado à palavra, ao ensinamento, aos rudimentos doutrinários da igreja. Porém, nós vamos encontrar dentro da palavra do Senhor, especialmente aqui, o apóstolo Paulo trazendo uma exortação e ao mesmo tempo muitos ensinamentos doutrinários e em forma de louvor e adoração. Mas eu quero observar com a igreja esta noite que através desse texto aonde o apóstolo Paulo ele faz uma declaração muito forte. Ele está dizendo: que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo está tratando aqui de alguns assuntos importantes, de alguns temas importantes. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo: quantas situações temos vivido, quantas adversidades temos passado, quantos choros e quantas noites sem dormir, quantas situações que nos estremecem por dentro. Mas ele diz: que diremos, pois, a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Então eu gostaria de observar com a igreja, a partir de agora, algumas atitudes que nós precisamos ter em um momento de adversidade. Algumas atitudes que eu e você, como igreja de Cristo, devemos ter na nossa vida, na nossa caminhada. Aleluia! E eu quero então aqui
já começar falando sobre a primeira atitude que precisamos ter para que a graça do Senhor e a direção do Senhor jamais saia da nossa vida. É importante você entender que as nossas atitudes diante das adversidades vão gerar quem somos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que as atitudes vão certamente nos transformar em quem somos e quem certamente seremos. Por isso que você que se encontra aí na sua casa esta noite, você é fruto das atitudes que você vem realizando na sua vida até o dia de hoje. Então deixa eu te dizer uma coisa muito importante para iniciar esse texto e esse ensinamento. As atitudes podem te levar para lugares altos, porém, as atitudes podem te distanciar também da presença de Deus. Por isso que nós, como igreja do Senhor, devemos atentar para realizarmos na nossa vida as melhores atitudes, para que você possa ter êxito. E atitudes essas, principalmente nos dias em que vivemos. Está difícil, meus irmãos. Quantas notícias tristes, quantas pessoas que já não estão entre nós. Sem dúvida, momento de adversidade. Sem dúvida, um momento de choro. Mas o que fazer? O que eu e você podemos fazer diante da adversidade? Então deixa eu te dizer aqui a primeira atitude que precisamos ter diante das adversidades. A primeira é você observar o seu estado emocional. Porque a Bíblia diz em Provérbios 24, verso 10, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então você precisa entender que no momento de adversidade, você precisa ter o seu estado emocional firme. Parece que é difícil, mas você pode. Sabe por quê? Primeiro, porque você conhece a palavra de Deus. E quando eu trato desta primeira atitude, observar o estado emocional, para aquele que conhece a Cristo, para aquele que observa a palavra de Deus, observar o estado emocional é similar à observância da nossa fé que temos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Talvez você esteja nesse momento vivenciando uma situação difícil, perdas. Parece que o nosso estado emocional está em frangalhos. Mas eu quero te dizer que quando a Bíblia nos orienta a termos uma atitude como essa, é importante que você junte a fé que Deus te deu. É basicamente o que você encontra, por exemplo, na vida do profeta Abacuque. Meus irmãos, o texto sagrado diz, e eu convido a você a ler este livro,
é um livro pequeno, livro do profeta Abacuque, são só 3 capítulos, mas interessante, porque o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele começa fazendo algumas indagações ao Senhor. Ele começa dizendo: Senhor, até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não vai me ouvir? Até quando, Senhor, essa injustiça vai pairar sobre nós? Interessante, o profeta Abacuque, ele começa no capítulo 1, indagando a Deus e fazendo algumas indagações, algumas perguntas ao Senhor, dizendo: até quando? Certamente, Abacuque, ele precisava ainda observar o seu estado emocional. Mas aí o que acontece? No capítulo 2 de Abacuque, Deus então começa a falar ao seu coração. Então no capítulo 2, Abacuque começa a receber a revelação de Deus, começa a receber a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra, sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece, queridos? O nosso coração se abre, a nossa mente começa a entender o que se passa com mais clareza. E aí você vai compreender que se no capítulo 1, o profeta Abacuque indaga a Deus o porquê de tantas situações de adversidade, e no capítulo 2, Deus então traz ao profeta o que de fato estava acontecendo. E aí no capítulo 3, sabe o que acontece? O profeta agora recebe o entendimento com clareza. O profeta agora recebe a palavra de Deus e o seu estado emocional modifica. Você vai observar que no capítulo 3, parece até que não é o mesmo profeta que escreve o capítulo 1, porque no capítulo 3 ele já começa com um posicionamento mais firme. Ele agora começa a observar o seu estado emocional, e no capítulo 3 ele começa dizendo: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ele começa a clamar ao Senhor dizendo: aviva a tua obra no meio destes anos. E o texto mais profundo deste capítulo talvez seja o versículo 17, aonde ele faz uma declaração profunda e ele demonstra o estado de firmeza das suas emoções. Ele vai dizer assim: Deus, porquanto que ainda o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Então deixa eu te dizer, em um momento de adversidade, a primeira atitude que você precisa observar é o seu estado emocional. Segundo, a segunda atitude que você precisa observar é ter uma percepção da vida. Escute. Segunda atitude que nós devemos praticar na nossa vida é exatamente isso. Observar agora também a percepção. Você precisa ter uma percepção das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque a falta de conhecimento, a falta de clareza
pode gerar no seu coração dúvidas, enfraquecimento e até mesmo o distanciamento de Deus. Então escute, a segunda atitude que nós devemos ter é observar a percepção da vida. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Jesus, ele vai falar desse assunto em Mateus capítulo 6, na altura do versículo 22. Jesus vai dizer o seguinte, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que é que Jesus está falando? O que é que Jesus está ensinando? Que aquilo que eu vejo pode determinar a razão da minha fé. Aquilo que está ao meu redor pode me abalar ou não. O que vai trazer a diferença na sua vida é como você observa as coisas. O que se passa ao seu redor. Nós temos aqui falado bastante dessas situações que estamos vivenciando nesses últimos dias. Mas como você tem visto isso? Qual é a conclusão que você chega? Que situação você entende? Meu irmão, dependendo da sua percepção, você pode se aproximar de Deus ou se afastar dele. É por isso que uma atitude extremamente importante que eu e você precisamos observar é esta: entender a percepção da vida. Interessante que a Bíblia vai nos trazer, lá em Números capítulo 16, existe um fato que você vai se lembrar. Moisés está recebendo uma orientação de Deus, e a Bíblia diz que ele reúne 12 espias, e esses 12 espias recebem uma missão, e a missão deles era espiar a terra prometida e observar o que havia naquela terra. Você deve lembrar deste texto, e a Bíblia diz que quando os 12 espias vieram, havia duas informações diferentes. Veja como você precisa ter os seus olhos voltados para uma percepção que gere fé. A Bíblia diz que dos 12 espias, 10 vieram dizendo e trazendo um relatório extremamente ruim. 10 espias trouxeram o seguinte relatório para Israel e para Moisés: Moisés, o povo que encontramos lá é um povo grande, existem homens fortes, é impossível nós pelejarmos contra eles. Basicamente, foi o relatório desses 10 espias. Porém, a Bíblia diz que desses 12, houveram 2 espias. Você deve lembrar quem são: Josué e Caleb. E a Bíblia diz que quando eles vieram também, eles trouxeram um relatório totalmente diferente. E aí nós ficamos aqui refletindo: a situação não era a mesma, o problema não era o mesmo, mas Josué e Caleb, ao tratar deste assunto, eles vão dizer para Moisés: Moisés,
é de fato uma terra que mana leite e mel. É de fato uma terra em que nós podemos conquistar. Veja, irmãos, que coisa interessante. É exatamente o que nós estamos observando aqui nessa noite como a segunda atitude. Ter uma percepção da vida, ter uma percepção das coisas que acontecem ao nosso redor. Uma mesma situação, o mesmo ambiente, mas dois relatórios diferentes. Sabe por quê? Porque enquanto 10 espias só observavam as dificuldades, houveram 2 homens de Deus que conseguiram extrair da adversidade oportunidade de vitória. Então você precisa entender que nesses momentos difíceis, nesses momentos de grande adversidade, você precisa aprimorar a sua percepção das coisas. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Você precisa, em primeiro lugar, acreditar em si mesmo. Ô meu irmão, deixa eu te dizer aqui, se você não acreditar em si mesmo, como é que as pessoas vão acreditar? Então você precisa se posicionar, encontrar com clareza aquilo que a Bíblia diz, encontrar com clareza e se posicionar das coisas que estão acontecendo. Então nessa noite, tenha da parte de Deus aí o esclarecimento para você observar a percepção da vida. A gente sempre diz aqui na igreja, aquele que tem fé, aquele que reconhece a soberania de Deus, ele pode estar passando qualquer situação, ele pode estar vivenciando qualquer adversidade, mas ele sabe que Deus jamais perderá o controle de todas as coisas. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Então, nesta noite, como segunda atitude, tenha uma boa percepção da vida. Quando o problema estiver à sua frente, comece a crer e comece a buscar e a extrair alguma coisa de bom. Está doente? Jesus vai curar. A casa está com o telhado furado, Jesus vai dar uma laje. A situação não se consegue entender, Deus está no controle. Confia no Senhor, não importa o que esteja acontecendo. Parece, só parece, irmãos, só parece, irmãs, que a coisa está ruim, mas Deus só está permitindo isso para que você entenda o que de fato Deus quer fazer com você. Aleluia! O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3, olha aqui o que a Bíblia diz. Olha o que Paulo vai dizer: porque me alegrarei nas tribulações, porque dela eu preciso ter paciência. A paciência vai me dar experiência, e a experiência renova as minhas esperanças. Oh, glória a Deus! Deixa eu dizer isso de novo para você. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se alegrava nas tribulações. Você consegue entender isso? Você consegue observar isso? Será que alguém que não conhece a Cristo, alguém que não entende as coisas do reino de Deus, pode entender isso? Se alegrar em meio à adversidade? Pois a Bíblia diz que nós podemos.
você pode em nome de Jesus. Porque enquanto a adversidade está sobre nós, ou estamos passando pela adversidade, Deus está trazendo conforto, Deus está trazendo consolo, Deus está nos experimentando, Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando para que você viva de fé em fé e de glória em glória. Aleluia, glória a Deus. Exatamente isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,3: porque eu me regozijarei, irmãos. Em outras traduções, porque eu me alegrarei. Ele se alegrava em quê? Ele se alegrava nas tribulações. Sabe por quê? Porque é no meio da tribulação que nós entendemos o quanto dependemos da graça de Deus. É no meio da adversidade que nós reconhecemos a nossa pequenez. É no meio da adversidade que o orgulho humano é quebrado. É no meio da adversidade que as pessoas começam a se lembrar mais de Deus. Olha, eu já perdi a conta de quantas pessoas passam uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu estou orando. Olha, já tinha muito tempo que eu não dobrava o meu joelho, mas agora eu estou dobrando o joelho, estou orando ao Senhor. Já tinha muito tempo que eu não sentia vontade de estar na igreja. Era culto quase que todo dia e eu não valorizava. Hoje eu não posso ir à igreja, o quanto eu estou desejando estar na casa do Senhor. Irmãos, a adversidade gera na minha vida e na sua vida valores importantes para a nossa caminhada. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu creio que o Espírito Santo está falando contigo aí. Eu creio que o Espírito Santo está moldando aí o seu coração e a sua mente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Bom, para concluir esse segundo ponto, essa segunda atitude, que é ter percepção, eu só gostaria de lembrar que Paulo, ele se alegrava na tribulação, porque ele precisava ter paciência. Irmãos, paciência é uma virtude que hoje em dia, nesse mundo online, hoje em dia as pessoas não querem se dar o luxo de ter paciência. Mas eu quero te dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles exatamente vão ter paciência, porque eles sabem que Deus está na direção de todas as coisas. E quem tem paciência é porque espera no Senhor. Salmista Davi no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Então, como é que se espera em Deus? Clamando a Ele, orando a Ele, buscando a face do nosso Deus. E aí, sabe o que acontece? Nesse período de paciência, nesse período de espera, você vai adquirir em Cristo as melhores experiências da sua vida. Irmão, irmã, oh meu Deus, não tem nada melhor do que você dobrar os seus joelhos na beirada da sua cama e clamar ao Senhor, pedir: Espírito Santo, me ajuda, me dá graça. As forças já não se tem mais, o choro, as lágrimas já estão se findando. Então você clama: ó Espírito Santo, me dê graça para que eu possa suportar esse dia mau. Sabe o que acontece, meu irmão? Oh, aleluia! Neste momento o Espírito Santo vem
Ele consola, enxuga as suas lágrimas, te dá força, renova o seu entendimento, abre a sua mente com clareza e você começa a ter uma percepção melhor do que está acontecendo, daquilo que está acontecendo. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai gerar esperança no teu coração. Oh, glória a Deus! A paciência vai te dar experiência, e a experiência vai renovar a sua esperança. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre a tua vida. Receba aí renovação da tua esperança. Se há uma coisa que eu e você não podemos perder, é a esperança em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome dele, você pode adorá-lo aí esta noite. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Terceira atitude. A terceira atitude, nós já até indiretamente mencionamos aqui. A terceira atitude é você confiar plenamente no Senhor. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Crer é diferente de confiar. Crer é importante. Crer é fundamental. Crer é o início de uma caminhada. Mas todo aquele que crê no Senhor, ele precisa confiar nele. Porque a Bíblia diz que até o diabo crê quando ouve o nome dele e estremece. Então, crer é o início. Você começa crendo num Deus Todo-Poderoso, mas quando você o conhece, você passa a confiar nele. Aleluia. Terceira atitude para que eu e você possamos ter nesses dias de adversidade é confiar no Senhor. Aleluia. Confiar no Senhor. E como eu já disse, crer é diferente de confiar. Eu sempre costumo dar um exemplo aqui na igreja, bem simples, mas bem didático. Todos nós reconhecemos que nos céus o avião está por aí voando. Então, todos nós cremos que o avião voa, certo? Claro. Qualquer criança, já no seu entendimento, ele sabe que o avião voa, não é verdade? Mas nem todos confiam em andar de avião. Então não adianta você crer somente, você precisa confiar no Senhor. Não adianta você crer e dizer que Deus existe, não adianta você dizer que Jesus é bom, não adianta você dizer que a igreja é boa. Você precisa dizer que Deus é bom, mas esperar nele. Você precisa crer que a igreja é importante, mas fazer parte dela. Oh, meu irmão, você precisa crer, mas também confiar no Senhor. Todo aquele que confia no Senhor, ainda que a adversidade seja grande, mas ele sabe que o Senhor jamais o abandonará. Oh, glória a Deus! Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Tão somente confie no Senhor, e certamente Deus, ele revelará para você, ao seu coração, à sua mente, o quanto ele é grandioso, o quanto ele é poderoso, o quanto ele tem para te dar, o quanto ele já tem te revelado. Oh, meu irmão, nós, às vezes, ou quase sempre,
demonstramos muito a nossa limitação. O ser humano é assim, ele só quer se alegrar quando ele vê algo, mas quem confia no Senhor, ele se alegra antes de ver a vitória, de ver a bênção. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar essa palavra para você. Os dias estão sendo difíceis, a adversidade está sendo grande, mas confie no Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas. Eu já disse aqui e vou sempre repetir: Deus tem o controle de todas as coisas. Não há nada que aconteça se Deus não estiver agindo. Então, glorifique o nome dele esta noite, exalte o nome do Senhor esta noite, porque eu tenho certeza que Deus vai esclarecer o seu coração, a sua mente, e você vai passar a entender o que realmente Deus está fazendo. Receba aí, em nome de Jesus, aleluia. Quarta atitude e última, glória a Deus. Quarta atitude é simples. No dia da adversidade, você precisa se colocar na posição de servo. Aleluia. Deixa eu repetir para você. Quarta atitude que a igreja, eu e você, devemos ter no dia da adversidade: nos colocarmos na posição de servo. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu e você entendemos que diante do Deus a quem servimos, nós somos servos, você começa a assimilar muitas coisas. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 24, que não é o discípulo maior do que o seu mestre, e nem o servo maior do que o seu senhor. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele padeceu, ele sofreu, ele passou por decepções, ele passou por perdas, ele chorou lágrimas de sangue. Então, por que eu e você não podemos passar? Hein? Não deixe de entender isso. Se coloque na posição de servo. Você sabe que vivemos hoje um evangelho fraco, um evangelho infelizmente muito ralo, um evangelho de barganha, um evangelho em que as pessoas estão querendo barganhar com Deus. Jesus, eu vou para a tua casa, eu te aceito, se você me abençoar, me curar e me trazer alegria. Oh, meu irmão, evangelho de Jesus não é esse. Evangelho de Jesus é para se pagar preço. Evangelho de Jesus é uma caminhada de sacrifícios, é uma caminhada em que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, é uma caminhada em que talvez em muitas ocasiões você vai chorar, você vai derramar lágrimas, mas eu quero te animar e te lembrar essa noite, que ainda que choremos nesta terra, oh, meu irmão, tem um céu de glória que está esperando a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Você precisa se colocar na posição de servo, porque o servo, ele não fica questionando as coisas, ele simplesmente aceita. O servo, ele se limita ao que o seu Senhor está fazendo. Muito cuidado com o que você tem falado aí, viu? Muito cuidado com o que você tem pensado.
Eu conheço gente que está dizendo: cadê Deus que não vê tudo isso? Cadê Jesus que não está curando as pessoas? Oh, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa esta noite: se coloque na posição de servo e você será bem sucedido. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Salmo 34, verso 15, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Salmo 34, verso 17, a Bíblia diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e atende o seu clamor. Salmo 34, verso 19, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Oh, glória a Deus! Salmo 146, verso 8, o salmista vai dizer que o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta o abatido, mas o Senhor ama aquele que é justo, aquele que é fiel. Oh, meu irmão, independente da circunstância, independente do tamanho da adversidade, sabe o que você precisa lembrar sempre? É que o amor de Deus está sobre a tua vida, a infinita misericórdia está sobre a sua vida. Não é porque você não está vendo o mover de Deus que Ele não está agindo, viu? Não é porque você não está vendo ou ouvindo o que Deus está fazendo e falando, isso não quer dizer que Deus não está trazendo e não está realizando. Sabe, na vida de Davi tem algo que sempre me chamou a atenção. No livro de Samuel, a Bíblia vai nos dizer que Saul intentava contra a vida de Davi, mas Davi não sabia disso. Sabe o que eu entendo? Deus estava livrando a vida de Davi da morte. Deus estava livrando Davi da morte e sem ele saber. Então deixa eu te dizer uma coisa: você não está vendo o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Você talvez não esteja sentindo o que Deus está realizando, mas Ele está realizando. Oh, glória a Deus! Eu quero deixar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida essas 4 atitudes para que você viva melhor nos dias de adversidade. Não esqueçam dessas atitudes. Não são todas. Quem sabe terça-feira que vem nós estaremos aqui trazendo mais algumas atitudes que vão te dar força e te manter de pé no dia da adversidade. Mas que essa noite, essas 4 atitudes, você possa tomar posse delas e receber em nome de Jesus a vitória. Glória a Deus! Você pode dar glória a Deus aí? Você pode render graças aí ao nosso Deus? Ele está aqui essa noite para te abençoar. Ele está aqui essa noite para renovar as tuas forças. Receba aí, meu irmão, minha irmã, essa palavra em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui mais uma vez o nosso ministério de louvor. E nós vamos encerrar esse culto da palavra com uma adoração, com um louvor, para que você se alegre aí, viu? A palavra edifica, o louvor alegra. Então cante aí louvores, cante aí hinos espirituais. E em seguida estaremos então fazendo uma oração pelo término desse trabalho. Deus abençoe a sua vida, continue glorificando ao Senhor. Enquanto o ministério vai adorando a Deus,
você vai engrandecendo o nome do Senhor aí na sua casa, onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Palavra abençoada para as nossas vidas. Vamos encerrar esse culto cantando Te Louvarei. Perto quero estar. Fiel Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Com tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Com tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, eu sei, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Essa parte é com vocês, canta aí, vai. Te louvarei, não importa, não, as circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importa, não, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Você, te louvarei, adore ao Senhor.
especiais. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Adorar, exaltar, glorificar, santificar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que noite maravilhosa. Que palavra poderosa para o nosso coração. Agora cabe nós colocarmos tudo isso que foi nos ensinado nesta noite, nos direcionado pelo Espírito Santo em prática, para que nós possamos ter uma vida de sucesso. É verdade. Uma vida de vitória, uma vida de bênção, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui o nosso pastor presidente, pastor Fábio. Glória a Deus. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, meus irmãos, nós vamos terminar esse culto. Queremos mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo presente, pelo favor de Deus sobre a nossa vida. Nós não somos merecedores, mas a sua infinita misericórdia tem estado sobre nós. Então agradeça a Ele nessa noite por tudo que Ele tem feito. Também quero agradecer mais uma vez a toda a nossa igreja, a DEC, a Assembleia de Deus da Ernesto Cardoso, toda a matriz, todo o nosso campo. Deus muito abençoe você. E eu quero já deixar um convite especial. Hoje foi o culto da palavra, mas domingo próximo, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui em mais um culto online para a glória do nosso Deus. Um culto de louvor, um culto de adoração, e eu creio que você vai continuar a ter a sua vida edificada pelo poder da palavra do Senhor. Então eu quero te pedir um favor, não só para toda a nossa igreja, mas para todos que têm nos acompanhado aí. Compartilhe, avise, chame um amigo, chame a sua família e reúna todos na medida do possível, né? Você não vai fazer aglomeração, mas a sua família que já está aí reunida nesse momento de reclusão, mas você pode avisar os seus familiares, avisar os amigos, para que domingo agora próximo, a partir das 19 horas, o grande culto online, culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Espero você, amém? Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse culto. Se você puder aí onde você estiver, fechar os teus olhos, e nós vamos então orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Senhor, nós queremos agradecer a Ti por tudo, Senhor, por cada minuto, por cada instante passados na Tua presença. Que Tu possa, ó Deus, continuar a receber o nosso culto, a nossa adoração, e ao mesmo tempo, Senhor, abençoar a Tua igreja, abençoar aquele que nos ouve, Senhor, que Tu possa manifestar o Teu agir, que Tu possa manifestar o Teu mover, Senhor, na vida de cada um que nos ouve esta noite. Te louvamos, te agradecemos por tudo, é o que nós assim te pedimos e queremos, em nome de Jesus, te agradecer. Amém. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Curve a sua cabeça e receba a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre, e que todos digam amém. Aleluia! Glória a Deus!